fracasso do governo Lula é tão retumbante que nos traz à memória o período de Dilma Rousseff. É como se Lula não estivesse vivendo seu terceiro mandato, mas sim continuando o de Dilma, interrompido pelo impeachment. É uma espécie de déjà vu petista. Por que parece que estamos revivendo os dias de Dilma Rousseff? A inflação corrói o poder de compra do brasileiro, do mais humilde ao mais abastado. O resultado é o aumento real da pobreza, não aquela medida pelos institutos, mas a sentida pelas pessoas. O IBGE mostra o dragão inflacionário crescendo, como retrata esse gráfico. Pode ser que boa parte da população jamais veja esse gráfico, mas verá essa realidade. Lula diz que pedirá explicações para o preço dos alimentos aos produtores. Talvez devesse fazer essa pergunta dentro do próprio governo, mas aparentemente a sua equipe econômica, liderada por Haddad, é incapaz de oferecer respostas. A escolha petista é a mesma da era Sarney: jogar a culpa nos empresários. Lula chegou até mesmo a ameaçar tomar medidas drásticas para conter o preço dos alimentos. A gente não quer brigar com ninguém. A gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. O que seria isso? Tabelamento? Já deu errado no Brasil. Controle de exportação? Deu errado na Argentina, há poucos anos. A cartilha petista parece não ter aprendido com os erros do passado. Além da inflação, o governo acumula prejuízos em estatais, como mostrou o Poder 360, mas não classifica como rombo, já que havia dinheiro em caixa para gastar. Ou seja, o governo raspou o caixa das empresas estatais e ainda considera isso como uma medida positiva e salutar. A usina de Itaipu, por exemplo, parece que vai para o mesmo caminho, já que o superávit do passado vai ser agora usado para evitar o reajuste da energia elétrica. Uma estratégia de interferência indireta no custo da energia que não dura para sempre, apenas adia o aumento, ao passo em que enfraquece o caixa da empresa. Cheiro de governo Dilma no ar. A lista de problemas não para por aí. A incapacidade de articulação com o Congresso, que tanto marcou o fracasso de Dilma Rousseff, paira novamente sobre o Palácio do Planalto. A solução? Gleisi Hoffmann. Uma aposta no radicalismo à esquerda do PT. A indicação foi vista como positiva pelo STF, segundo a CNN. Aparentemente, é normal agora que o Supremo avalie as nomeações de ministros. Talvez não fosse o desejo da Constituinte, quando estabeleceu uma separação de poderes. Mas isso parece que já ficou no passado. Lula disse que chamou, abre aspas, uma mulher bonita, fecha aspas, para fazer a articulação. E nem a Globo News conseguiu defender dessa vez. Eu juro, assim, eu fico estarrecida, não tem outra palavra. Speechless, né? Porque assim, não é possível. Como que isso desqualifica a mulher, que é Gleisi Hoffmann, qualquer deputada que estivesse nesse lugar, ela está lá pelos méritos dela como profissional. Antes de continuar, um recado importante. Nos dias 3 e 4 de abril, em Porto Alegre, acontecerá a 38ª edição do Fórum da Liberdade com o tema Coragem para Escolher. A importância da atitude de escolher é fundamental, pois só assim podemos ser livres. Para nos posicionarmos neste mundo em que vivemos, porém, é preciso coragem. Na última edição foram mais de 6.000 inscritos para participar de forma presencial, unindo empresários, estudantes e lideranças de diferentes segmentos. Se você tiver a oportunidade, participe do Fórum da Liberdade em Porto Alegre. A incapacidade de articulação do governo Lula é tanta que, em vez de resolver com o Congresso Nacional as questões políticas, tem recorrido ao STF. O caso mais emblemático é o da negociação das emendas parlamentares. Quem costurou uma solução foi Flávio Dino, não como ministro da Justiça do governo Lula, mas já como ministro do Supremo Tribunal Federal. A solução foi um acordo que Dino homologou, deixando no ar a pergunta: afinal de contas, as emendas eram constitucionais? Se não eram, por qual razão seguem valendo? E se eram, por que o Supremo Tribunal Federal entrou nessa negociação? Os resultados disso tudo são evidentes. Pesquisa após pesquisa, a popularidade de Lula despenca. Se nas projeções eleitorais só perdia para Bolsonaro, agora já aparece também perdendo para Tarcísio. A base do governo Lula se esfarela. E o Centrão já não quer nem mais cargos. Tamanho o desgaste do governo. A alienação do presidente é tal que, enquanto o preço do ovo dispara no supermercado, ele se gaba de comer ovos de pata e ovos de ema que ele tem em seu palácio. Eu estou comendo agora ovo de pata.
Ovo de prata que diz que tem mais sustância. E como eu sou um jovem de 79 anos, eu tenho que comer muito ovo de prata. Ovo de galinha fica para vocês que são jovens. Eu estou comendo agora, sabe o quê? Ovo de ema. O ovo de ema é desse tamanho. Um ovo de ema equivale a 12 ovos de galinha. E eu fui pesquisar se eu podia comer. E eu posso comer. Porque eu tenho 70 emas lá no Palácio do Alvorada. 70 emas. E elas botam um ovo, ó, no tamanho da cabeça de vocês. Se Lula achava que faria um governo Lula 3, parece mais que veio para completar Dilma 2. Pode ter o mesmo destino que ela? Dilma sofreu um impeachment por uma causa jurídica verdadeira, mas fraca. A grande razão era política, e assim são os impedimentos no Brasil. Ao contrário de Portugal, onde um governo enfraquecido pode cair com uma simples votação no Congresso, como acaba de acontecer com o primeiro-ministro Montenegro, no Brasil, o impeachment é sempre um grande trauma político. Não acontece de maneira assodada de uma hora para outra. Ainda que o desgaste de Lula seja grande, não há sinais de um processo de impedimento que possa ser deflagrado. Não há mobilização social. E já aprendemos que sem o apoio das ruas, não vai. E o apoio das ruas não está lá, penso eu, por duas razões. A primeira, a desesperança. E a segunda, o medo. Desesperança, porque depois de tudo o que se viveu em 2015, com as maiores manifestações populares da história do país, o Brasil voltou a cair nas mãos do PT. A Lava Jato, que era a depositária da esperança dos brasileiros, virou poeira. A sensação de que foi tudo em vão, ou de que foi tudo por água abaixo, essa desilusão com o resultado da participação de milhões de pessoas, tira o ímpeto de ir às ruas. Foi-se a crença de que o destino do país poderia ser traçado pelas pessoas nas ruas, projetando um amanhã no qual elas queriam viver. A sensação reinante hoje é de que não se consegue mudar o que está aí. E para quem ainda tem a esperança, há o freio do medo. O medo da injustiça, da perseguição, da resposta dos donos do poder. Medo de ser alvo de inquéritos ou até preso. Medo de ter seu WhatsApp devassado, de ter as contas bloqueadas por ter contribuído de alguma forma com o que alguns dirão que foi uma tentativa golpista. Alexander Hamilton disse: "A nação que prefere a desgraça ao perigo está preparada para ter um senhor, e merece um." São diferenças importantes, portanto, entre o momento político nacional do fim do governo Dilma e o dos dias de hoje. Dilma, nós sabemos como terminou. Mas como vai terminar o governo Lula? O cenário hoje não é definitivo. Os sinais vitais não estão estáveis. A aprovação está piorando. E pode faltar apenas uma agulha para que se reacenda a mobilização nacional. Ao fim e ao cabo, nas democracias, uma hora ou outra, é o povo que decide. Seja nas ruas, seja nas urnas. Qual vai ser? Hoje, parece que será só em 2026, no voto. Se o momento não é, ao menos ainda, indicativo de um impeachment, ele é propício para fazer uma reflexão. Até que ponto um povo que tem medo e desesperança se torna complacente enquanto as ditaduras constroem o seu poder? Quando nos perguntamos, por exemplo, por que a ditadura cubana já dura 60 anos, e indagamos por que o povo não se rebela, essas duas palavras explicam: desesperança e medo. Esses são dois alicerces fundamentais na construção de regimes autoritários. São dois vetores de enfraquecimento da democracia e da cidadania. A verdadeira cidadania, que é a participação dos cidadãos no rumo político de sua nação. Com um governo que não se sustenta nem por seus resultados, nem por seus apoios políticos e nem pela opinião do povo, é hora de perguntar: será que a esperança pode ser restaurada e o medo pode ser contido? Em outras palavras, será que a esperança vai vencer o medo?